Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Boa tarde, Azenha. Boa tarde, Plínio, Carlito, companheiros, toda a companheirada que nos assiste. Boa tarde, Vitor. Conexão Sergipe-Ceará aí, ó. Você está onde hoje, Vitor? Eu estou em São Paulo, mas o Ceará tá sempre comigo. Onde eu vou, carrego o meu Ceará. Não tem jeito. Ô, Victor, o nosso assunto principal hoje é o tarifaço. Olha, são dois, é a Carla Zambelli e o tarifaço, mas eu queria explorar a questão mais do tarifaço neste momento, porque o Trump também anunciou, junto com o Brasil, para surpresa, inclusive, de muita gente, eu não consigo adicionar, você consegue conseguir agora? Ele anunciou para o dia 1º, agora, tarifas de 25% sobre a Índia, que tem ótimas relações com os Estados Unidos. E olha, eu vou chamar a sua atenção, Vitor, para o seguinte. Olha o que ele coloca ali no miolo dessa postagem. Também eles compram a vasta maioria do seu equipamento militar, a Índia, ele está escrevendo, da Rússia, além de ser o maior comprador de energia da Rússia, junto com a China, no momento em que a Rússia tem que parar com a matança na Ucrânia. Ou seja, o Trump está fazendo uma ação política contra o Brasil, tarifaço político contra o Brasil, mas também, neste caso aqui, ameaçando a Índia por uma questão política. A Índia pode comprar energia de que ela bem entender. Então, explica para a gente o que é que está se passando nesses bastidores. Ele está tirando para todo lado. O que o Trump quer, na verdade? Olha, em geral, nós estamos acostumados a fazer essa leitura do Trump como uma figura muito errática, que não obedece a nenhuma lógica, apenas seus impulsos, instintos e intuições de momento. Mas eu acho que essa não é uma boa maneira para entender o fenômeno do Trump e do trumpismo. Eu acho que a gente precisa encarar o Trump como um sintoma de época também. E ele tem uma certa visão de mundo que ganhou tração na população norte-americana, nos últimos anos. Então, Trump foi eleito presidente dizendo repetidas vezes que tarifa era a palavra mais bonita da língua inglesa. Isso tem registro deles, né? Então, ele não está tirando do nada essa tarifa. Na verdade, ele tem uma vocação, digamos assim, ela é parte de uma tradição que até no curso que eu dei para fórum sobre trumpismo, né, eu chamo essa de uma tradição do American First, é uma tradição mais nativista, mais isolacionista, anticosmopolita, cética com relação ao multilateralismo e que tem instintos protecionistas econômicos. Então, de maneira geral, a gente já poderia esperar da eleição do Trump um aumento médio nas tarifas americanas, que é de fato o que está acontecendo. Ele prometeu isso e ele entregou. Ele, inclusive, para fazer isso antes, teve que destruir a OMC, né? No final das contas, eu lembro que eu, quando era um militante do movimento anti-globalização, digamos assim, a gente se reunia nos encontros da OMC para protestar e tal. Não foi a esquerda anti-globalização neoliberal que conseguiu destruir a OMC, foi o Trump. Tá certo? Dado uma interpretação de mundo de que os grandes vitoriosos do processo da globalização foram os chineses. Né? Então, a gente tem que associar duas coisas. Primeiro, uma visão que é mais nativista, mais isolacionista, mais protecionista. Essa é uma visão subterrânea na política americana, do American First, e o Trump encarna ela no século XXI. E outra, uma concepção de geopolítica, que não é uma geopolítica de relações multilaterais, mas uma geopolítica de great powers, de grandes potências. Então, na verdade, o Trump encara, digamos assim, que ele tem concorrentes na escala global. Esses concorrentes são, sobretudo, a China e a Rússia, talvez a Índia em menor medida. E a grande tarefa econômica do seu governo é fazer o desacoplamento econômico dos Estados Unidos com a China, que foi, digamos assim, o fato central da economia global das últimas 4 décadas, digamos assim, da década de 80 para cá, que as economias da China e dos Estados Unidos foram unificadas, em larga medida fundidas. E agora a tarefa é separá-las. Então vamos entender isso. O Trump vai colocar, em geral, tarifas maiores em todo o mundo. É quase como se a tarifa básica agora fosse 10%. Isso daí você vê claramente nos planos, né? Inicialmente, essa, inclusive, era a tarifa para o Brasil. Lembra que quando aumentou para todo mundo, aumentou o mínimo do Brasil, no Brasil, que era para colocar para 10%. Tá? Então, essa é uma parte do plano. As tarifas, em média, vão ser maiores.
Mas agora, a outra parte do plano é ameaçar tarifas, agora não necessariamente, digamos assim, para encarecer os produtos, porque tarifa como 50% no Brasil, ou de mais de 100% na China, não são tarifas que encarecem os produtos, são tarifas que fecham o mercado americano por produto desses países, tá certo? Em geral, quando ele coloca tarifas muito altas assim, o que ele quer fazer é negociar. Tá? Negociar o quê? Essa é a questão. O que ele está querendo negociar? Tá? Em geral, o que ele está querendo negociar é se afaste da China e se aproxime dos Estados Unidos. Entre na nossa esfera geopolítica e contribua com o nosso plano de isolar a economia chinesa, porque eles foram os grandes campeões da globalização. Tá? Então, tem aí, é verdade, os analistas colocam isso, estão totalmente certos, que tem, tanto na China, tanto no Brasil, como agora com a Índia, que é a notícia que está trazendo, Azenha, tem a mira nos BRICS, tá certo? Não os BRICS como um bloco alternativo, porque, na verdade, os BRICS nem são homogêneos e coerentes, coesos o suficiente para ser um bloco alternativo à hegemonia dos Estados Unidos. Mas os BRICS, como um grupo de países, está tentando redesenhar o comércio internacional, inclusive tentando diminuir a importância do dólar como uma moeda global, a moeda de reserva global. E aí, para tentar finalizar a minha explicação, claro que a gente pode falar de outros elementos, inclusive do elemento da ascensão da extrema-direita internacional, ou até o elemento da relação do governo Trump com as big techs, que eu trabalho também nesse curso aí que eu ofereci na plataforma, e é importante para entender como é que as peças se mexem. Mas mais importante ainda, me parece, é entender um plano que é um pouco esquisito do Trump, mas ele já vocalizou esse plano mais de uma vez. Ele gostaria de reduzir o valor do dólar, que parece uma coisa estranha para um presidente americano, mas que faz sentido se a sua preocupação é o balanço de pagamentos, tá certo? A relação comercial, digamos assim, diminuir o déficit. Então você gostaria de desvalorizar o dólar, tá? Fazer com que o dólar perda valor, e de fato o dólar tem perdido valor em escala internacional desde que o Trump assumiu, tá? Então está alinhado com o plano. O problema é, se o dólar perde valor, qual é a tendência natural dos países? É abandonar o dólar. Você não vai ficar na sua reserva com a moeda que está perdendo valor. Então, desvalorizar o dólar significaria também ameaçar a posição do dólar como uma moeda global hegemônica. E isso o Trump não quer. Então ele está tentando se equilibrar aí com dois objetivos diferentes: desvalorizar o dólar simultaneamente, mas mantendo o dólar como reserva global para ser a hegemonia monetária dos Estados Unidos. Tá? E aí, quem são os grandes inimigos, possíveis inimigos dele nisso, seria justamente a ousadia do BRICS de aumentar, digamos assim, as trocas comerciais em moedas próprias e até tentar pensar aí numa moeda, né, de troca que seja alternativo ao dólar. Isso, o Trump está querendo mandar um sinal de que isso é inaceitável, não pode nem cogitar essa possibilidade. Muito boa a fala do Victor Marx, muito boa a explicação. Eu sei que o Carlito tem que sair, Carlito. Então eu queria só deixar uma questão, Azenha. Isso, vamos lá. Eu queria deixar uma pergunta para o Vitor antes de eu sair, porque olha que grandíssima ironia. Lá no final do mês de junho, teve um bate-boca entre o Guga Chakra na Globo News e o Daniel Souza. Qual foi o motivo daquele bate-boca? Uma matéria feita ali pela The Economist criticando Lula e a questão econômica do Brasil. E naquele momento, a justificativa, Vitor, que o Daniel Souza deu para que o Lula buscasse melhorar a relação dele com os Estados Unidos era seguir o exemplo do Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, que estaria sendo tratado com respeito pelo Trump, porque estaria sabendo dialogar. O Guga Chakra entra, inclusive, explica, inclusive, que o Narendra Modi é um golpista também, né? Um elo dessa nova extrema-direita e tudo mais. E aí agora, um mês depois, exatamente, hoje é 30 de junho, ele falou isso, se não me engano, em julho, ele falou, foi 29 ou foi 30 de junho isso, Vitor e Plínio, lá na Globo News, exatamente um mês depois, o Trump vem e prova que o Daniel Souza também está errado. Que não adianta bajular ele como a Índia fez, ele não está nem aí. É America First. É
a doutrina Monroe 2.0, né? América para os norte-americanos, né? Porque a alegação era: europeus, não se metam na América, deixe a América com os americanos. E a gente sempre soube que era com os norte-americanos. Agora é a questão da China. Você acha, Vitor, que duas ações que eu quero saber de você, que a China tem feito nesse momento, especificamente na América do Sul, tem gerado uma preocupação maior com o Trump? A primeira, a finalização do porto de Xangai, no Peru, que elimina a necessidade de utilizar o canal do Panamá, que o Trump queria tomar para si. E a segunda, os investimentos nas ferrovias que estão a todo vapor no Brasil, partindo lá da oeste-leste da Bahia, né? É oeste-leste isso. Não, leste-oeste, que sai lá do Porto de Ilhéus e vai até a região ali de Luiz Eduardo Magalhães para poder distribuir a produção agrícola, não só para outras áreas do Brasil, como para levar, inclusive, até o Porto de Xangai. Você acha que essas duas ações recentemente acabaram deixando o Trump mais de orelha em pé, de cabelo em pé, com a China e com essa relação com a América do Sul? Olha, eu vou falar uma coisa assim que pode parecer, talvez não nos agrade aqui, tá certo? Mas o peso, digamos assim, que o Trump dá ao Brasil é um peso relativamente pequeno, tá certo? Então, ele não considera... Isso dá para ver por várias declarações onde ele mostra uma espécie de desprezo pelo Brasil, só nós não precisamos dele de nada, como ele considera que o Brasil não tem leverage sobre os Estados Unidos, tá certo? E, no entanto, o Brasil está no quintal, né, no backyard, está aqui nas Américas, digamos assim, seria no jogo das grandes potências, porque olha só que curioso. Na verdade, o Trump também, por várias declarações, mostra que ele, de alguma forma, respeita o Xi Jinping, respeita o Putin. Esses daí seriam grandes líderes de grandes potências, tá certo? Então, isso se encaixa na visão geopolítica de mundo. Curioso também. Eu tinha até dito numa outra entrevista que o Trump agiu de maneira muito imperial com relação ao Brasil. O Lula, inclusive, ficou indignado, com razão, tá certo? Pelo desprezo com que ele tratou. Ele não fez uma comunicação diplomática entre estados, entre presidentes. A carta para o Lula é uma espécie de carta pública que o Trump, digamos assim, postou no Twitter, né? Então é um nível de desrespeito muito profundo, tá? Mas ele não considera que o Brasil seja um great power, seja uma grande potência. Mas eu me refiro à influência da China. Pois é, exatamente. Unidos, entendeu? Mas certamente ele fica incomodado com o nível de ou contato ou de influência que a China está tendo aqui na América do Sul. Tá? E o Brasil seria importante para o equilíbrio da América do Sul. Agora, como é que a gente resolve essa equação? Tá? Porque, no final das contas, o Brasil estava querendo navegar essa crise da hegemonia mundial, e nós estamos vivendo uma crise da hegemonia mundial. O mundo unipolar, que é o mundo que sai da Guerra Fria, deixa de existir. E o governo Trump reconhece isso. Ele não acha que está mais no mundo unipolar. Está no mundo de polos diferentes. Ele só não acha que o Brasil é um desses polos. Ele realmente não acha isso. Tá? E o Brasil queria navegar de uma forma não alinhada esse processo. Tá? Queria ter uma boa relação com os Estados Unidos, ter uma boa relação com a Europa, uma boa relação com a China, com os BRICS de maneira geral. Ao meu ver, correta, né? Se aproveitar, digamos assim, do mundo multipolar, digamos assim, para fazer negócio e atender os interesses brasileiros, da nação brasileira. O que o Trump está tentando nos pressionar é dizer que não é possível fazer isso. Que é necessário fazer uma escolha. Ou você está com eles, está dentro da área de influência dos Estados Unidos, e, portanto, digamos assim, num arranjo atlantista, de alguma maneira, ou você se aproxima de outras potências que são, inclusive, rivais dos Estados Unidos. No caso, sobretudo, China, do ponto de vista econômico, da disputa da vanguarda tecnológica, e a Rússia, do ponto de vista militar. Né? Eu até acho que a tendência também inicial do Trump era tentar se aproximar da Rússia e tentar causar uma divisão entre Rússia e China. Ele tentou fazer isso. Ele gostaria de fazer isso. Tá certo? Ele tentou, né, Vitor? Tentou. Exato. E aí também a Rússia não se aproximou, né? Então ele está bastante impaciente com a Rússia hoje em dia. E aí isso também pode ter efeitos com a gente. Até nessa
também nos novos comunicados falam, né, do fato de que o Brasil continua comprando da Rússia. Então, aí o que fazer? Na verdade, o Trump tá meio que expressando que ele não quer um governo autônomo no Brasil, tá? Que ele está procurando alguma relação de vassalagem aqui. E, de fato, do ponto de vista da soberania, seria inaceitável. Daí, também, que um pouco que a direita está fazendo, isso mostra o caráter vende pátria, digamos assim, absolutamente apátrida da direita brasileira, que hoje está se propondo estabelecer uma relação de vassalagem com os Estados Unidos, uma relação de vassalagem aberta, aceitar a liderança, a direção norte-americana, no caso, no governo Trump, e, portanto, abandonar a ideia de um projeto de desenvolvimento nacional minimamente autônomo, que vá tomar seus próprios rumos de acordo com os nossos interesses nacionais. Bom, o Brasil vai ter que tomar essa decisão. Qual é a sua vocação? É ser, digamos assim, ser um país soberano ou aceitar ser um vassalo, um sócio menor, não um parceiro de igual para igual, porque não é isso nem que o Trump está propondo para o Brasil. É aceitar o seu papel secundário, portanto, submisso. Claro que isso vai absolutamente contrário. Veja, de novo, não é o que o governo Lula queria. O governo Lula não queria entrar em choque com os Estados Unidos. Ele tenta negociar várias vezes, inclusive tenta mandar comunicados, estabelecer mesas de negociação. O governo brasileiro não tem conseguido resposta do governo dos Estados Unidos. Não é de agora, não, faz meses. As cartas oficiais que o governo brasileiro manda não são respondidas. As tentativas de estabelecer comunicação por canais formais, protocolares, não são atendidas. Então, a opção que os Estados Unidos está nos colocando é ou vassalagem ou inimigo. E aí, bom, essas nos colocam um problema político de grande monta aqui. Muito bem. Antes de seguir aqui, eu quero agradecer ao Carlito. Eu já falar para a galera aqui, pegar esse recado aqui, ó, Carlito, do perfil Mas Eu Não Sou As Coisas. Galera que curte o Carlito, sejam membros aí do canal O Historiador. Obrigado mais uma vez, viu, Carlito? Eu que agradeço, é porque nós criamos uma ferramenta nova que é o Google do Direito, né? E que está disponível só para membros do canal, é por isso que o pessoal está pedindo para se tornar membro do canal. Mas enfim, todo dia uma inovação diferente lá no canal, que a gente compartilha aqui também na Revista Fora às vezes. Gente, até mais, Vitor, prazer falar com você. Tchau, Plínio. Prazer, Carlito. Um abraço. Tchau. Valeu, Carlito. Ó, deixa eu até avisar o pessoal aqui. O Vitor deu alguns spoilers aqui. O pessoal deve estar curioso. Né? A Fórum está montando uma plataforma de cursos. E um dos professores é justamente o Vitor Marques, que vai dar um curso de trumpismo nessa plataforma da Fórum. Tá chegando, gente. Tá chegando. Daqui uns dias está no ar aí. A gente vai anunciar aqui oficialmente. Eu quero aproveitar, viu, Vitor, para fazer uma pergunta para você sobre o que aconteceu hoje. Exatamente, que foi o destaque que o New York Times deu para uma entrevista com o Lula. Inclusive, uma chamada de capa muito grande. O Lula foi muito... Tá aí, ó. Ninguém desafia Trump como presidente do Brasil, né? Foi uma chamada do New York Times, tá em português, tá em espanhol, tá em inglês também. Uma chamada, inclusive, com vídeo, né? Dando essa importância a 2 dias aí da entrada em vigor das tarifas. Daí eu queria ouvir de ti justamente essa análise sobre mídia, primeiro, comportamento dessa mídia liberal, porque a gente sabe que a mídia liberal do Brasil segue o que vem da mídia liberal dos Estados Unidos, hegemônica, né? E outra questão, qual vai ser a reação do Trump com isso, né? É uma provocação muito forte dentro do território americano, né? Mas eu queria também que o Victor já encaixasse a questão do agronegócio. Ele falou que a direita está se propondo a fazer a vassalagem, mas é uma certa direita. É uma direita pequena, vamos dizer, no momento. Eu acho que a burguesia brasileira se rende aos Estados Unidos no segundo dia de qualquer enfrentamento, a burguesia. Mas a direita que está propondo vassalagem, ela é muito pequena. Ela é Paulo Figueiredo, ela... Mesmo dentro do bolsonarismo, por causa do agronegócio, Victor, está havendo muito choque. Então, eu queria que você, neste pacote de análise, já falasse sobre isso. Inicialmente, o efeito interno doméstico dos Estados Unidos, do anúncio do Trump, não foi muito grande, né? Digamos assim, não foi colocado na
na mídia norte-americana como um assunto importante. Também um sintoma do quão, digamos assim, mesmo a população americana em geral vê o Brasil a população norte-americana de maneira relativamente secundária, tá certo? No entanto, a entrevista do Lula para a CNN, que ele já havia dado antes, né, acho que para Amanpour, se eu não me engano, já deu uma repercutida diferente. O assunto passou a estar na esfera pública de fato. Inclusive, rodou muito, porque eu acho que chegando na Casa Branca, isso também deve ter causado incômodo, né? Aquela fala do Lula, que ele já tinha feito domesticamente, mas ele fez também agora para um público dos Estados Unidos, que é: se o Trump tivesse feito no Brasil o que ele fez nos Estados Unidos, né, apoiando lá o 8 de janeiro, é o 6 de janeiro lá, né? Foi tão perto que é uma coisa cópia da outra, né? Então eles colocaram até em datas semelhantes. Lá o 6 de janeiro, o Trump também seria julgado e preso, né? Ou seja, isso daí leva a coisa... O Lula não mediu palavras, digamos, falou as coisas tais como elas são. E isso realmente circulou nos Estados Unidos, do campo, digamos assim, democrata, porque lá vocês sabem que liberal, né, ou liberal em inglês, na verdade significa a centro-esquerda, os democratas são liberals, né? Então e os republicanos seriam mais conservadores, ou conservative, e hoje mais é MAGA a identidade do Partido Republicano, Make America Great Again, que é o bonezinho do Trump, que inclusive o Nicolas Ferreira colocou, o Tarcísio colocou, o Bolsonaro colocou. Então, um nível de submissão, de subserviência inacreditável. Botar o bonezinho do Make America Great Again. Bom, tudo bem, feito esse parênteses. E agora o Lula se comunica novamente com um jornal que é um jornal liberal, digamos assim. Não é um jornal da direita dos Estados Unidos, que é o New York Times, mas é um jornal também que, de alguma forma, influencia, dá referência à Folha de São Paulo aqui no Brasil, né, que é o New York Times. Então ele está conversando com um público democrata lá, né? E talvez quem mais tenha falado da situação do Brasil foi um economista importante, também repercutiu bastante aqui, né, na nossa própria mídia, que é um economista que teve ligado ao Partido Democrata de alguma forma, um cara de centro-esquerda, não é um militante de esquerda, mas é um cara mais progressista, que é o Paul Krugman, Nobel de Economia. Ele fez uma série de comentários sobre isso, depois fez um longo comentário sobre o Pix também, lá. Então, a posição do Brasil e a posição do Lula estão chegando para os democratas dos Estados Unidos. Os democratas com D maiúsculo, digamos assim, os eleitores do Partido Democrata, as lideranças do Partido Democrata. Inclusive, meio fazendo eles sentirem vergonha, né? Porque eles não conseguiram preservar a democracia liberal que eles tinham lá. Então, tem um presidente que é abertamente iliberal, contrário, digamos assim, a uma certa tradição republicana dos Estados Unidos. Não conseguiram salvar a democracia liberal deles, enquanto nós conseguimos avançar mais no sentido de proteger a nossa democracia liberal, né? Então, isso tem tido algum efeito, né? Eu até tinha esquecido qual foi a outra pergunta, me empolguei aqui na análise. Sobre os ruralistas, Vitor. Então, vamos lá. E como é que é a situação da nossa classe proprietária, digamos assim? Eu não sei nem... Às vezes eu fico até receoso de chamar a nossa classe proprietária de burguesia, porque a burguesia remete, digamos assim, aos empreendedores industrialistas, né? Ou quem estava produzindo coisas. Então a gente tem uma classe proprietária no Brasil hoje muito tacanha, muito atrasada. Vitor, acho que o exemplo clássico era aquele presidente da Fiesp, cujo nome eu esqueci, que ele não era industrial, ele tinha galpões e ele alugava. Exatamente. Como que é o nome dele? Paulo Scaff. O Scaff. Essa é a burguesia que não produz nada. O cara tem galpão que ele aluga e ele é presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. Foi, né? E na verdade, o que às vezes eu chamo brincando da lumpenburguesia, né? A lumpenburguesia é aquela... Brincando com a expressão do Marx do lumpenproletariado, tem uma lumpenburguesia, né? Que são aqueles setores culturalmente atrasados, na fronteira, muitas vezes, da legalidade, né? Que é o ruralista que faz a grilagem, que faz um desmatamento ilegal, que bota os seus jagunços em cima dos camponeses, das populações indígenas e tal.
é o empresário que está ligado com a milícia, com o crime organizado, né? É o cara que vive de renda de terra. É uma burguesia decaída, digamos assim. A nossa lupa em burguesia é uma parte importante da base política do Bolsonaro. Tá certo? Bom, quando você pega, digamos assim, um jornal que representa a classe proprietária brasileira, como o Estadão, digamos assim, né? Eles fizeram aquele primeiro editorial contra o bolsonarismo e contra o Trump, inclusive um editorial muito duro, vocês devem lembrar disso, eu repercuti esse editorial também, fala dos sabujos antidemocráticos, né, da coisa de máfia, tá? E realmente foi tanto a relação do Eduardo Bolsonaro com o Trump, quanto o teor e o conteúdo da carta do Trump são coisas mafiosas mesmo, coisa de máfia. O Estadão tinha razão. Mas um editorial de poucos dias depois vai dizer, opa, pera lá, nós não gostamos do bolsonarismo, nem da chantagem que o Trump fez ao Brasil via Bolsonaro, mas também não é para o Brasil achar que ele é um protagonista da geopolítica mundial e que ele pode contribuir para formular o novo arranjo das relações internacionais. Ou seja, não temos que ter pretensão nenhuma de grandeza e de soberania. Nós temos que nos associar como um sócio menor, minoritário, secundário dos Estados Unidos, que é quem manda aqui no nosso pedaço. Então, mesmo o Estadão, que pareceu, num certo momento, ter algum tipo de coragem democrática, também ofereceu uma defesa de uma rendição geopolítica incondicional. Então, não sei se há na nossa classe proprietária, em qualquer setor que seja, alguma disposição para o enfrentamento, digamos assim. Eles podem até achar ruim a falta de modos do Bolsonaro e do próprio Trump, que não respeita nenhum tipo de protocolo, de procedimento, né, e fala em termos bastante vulgares, né, digamos assim, se dirige ao Brasil de maneira chula, digamos assim, mas isso não significa que nós deveremos ter coragem de ter algum tipo de projeto autônomo, soberano, independente. Eu acho que é o único setor social que pode, inclusive, proteger a soberania nacional são as classes trabalhadoras brasileiras. Por isso que eu acho que o enfrentamento em defesa da soberania nacional tem que estar acoplado, ligado organicamente com a agenda social mobilizadora que atenda aos interesses da vasta maioria trabalhadora brasileira. Então, nós temos que fazer a defesa da soberania nacional junto com o enfrentamento à escala 6x1. Nós queremos acabar com a escala 6x1. Isso nós temos que fazer. Nós temos que falar em redução da jornada de trabalho, nós temos que falar em crescimento da massa salarial, nós temos que manter e proteger os empregos brasileiros. A agenda social distributiva, inclusive de taxação dos super ricos, de colocar os ricos no imposto e colocar o pobre no orçamento, que afinal é o programa fundamental que elegeu o Lula, é a única maneira, ao meu ver, de viabilizar a pauta da defesa do interesse nacional. Você tem que acoplar discursivamente, programaticamente, a questão social, a agenda distributiva com a questão nacional, a defesa da autonomia política, da soberania do Brasil. Muito bem. Super legal, Victor. Muito obrigado por você ter vindo aqui, das belíssimas explicações, viu? Muito obrigado a você. E vamos aguardar o que é que vai acontecer, né, Victor, nos próximos dias. Então, te agradecer mais uma vez. Posso fazer só um detalhe sobre isso? Eu acho que as tarifas vão entrar em vigor, tá certo? A gente às vezes fala, não, o Brasil quer negociar, e o Brasil quer mesmo, mas não tem com quem negociar, não tem ninguém do outro lado da mesa, tá? Os nossos comunicados não são respondidos. E, na verdade, hoje o governo dos Estados Unidos não nos vê como um agente de igual para igual que poderia negociar. A negociação você faz com quem você considera, de alguma maneira, um igual. E o governo Trump mostrou que ele não considera o povo brasileiro, a nação brasileira, como alguém digno de negociação. Ele ofereceu simplesmente uma chantagem. É isso, ou vocês fazem o que eu quero, ou eu vou, assim, punir a economia de vocês. Então, nós temos que estar preparado para esse cenário. Encontrar novos mercados, inclusive negociar mais com os BRICS para que a gente possa escoar a nossa produção de produtos industrializados. A Embraer, a gente tem que ver isso com muito cuidado, digamos assim. E acho que, em parte, está na hora de refazer os nossos estoques reguladores, né? Aproveitar que
vamos vender menos assim, alguns produtos primários para os Estados Unidos e baratear os preços aqui, constituir um estoque que permita controlar o preço e tornar menos sensível às variações no mercado internacional ou às variações cambiais. Nós tínhamos estoques reguladores antes que o governo Bolsonaro destruiu. Então, talvez seja um momento de... Isso é uma coisa certamente ruim, tá? As tarifas são uma punição, as sanções morais, digamos assim, como falou o Eduardo Bolsonaro, é uma punição política pela nossa independência, digamos assim. Então, certamente é um ato hostil. Mas a essa altura não tem muito o que fazer. Você tem como se preparar, responder, ver que novo tipo de realidade nós estamos vivendo, como é que nós podemos lidar com isso e aproveitar, digamos assim, para baratear alguns produtos domesticamente, para reconstruir estoques reguladores, até para fazer ampliar um sistema de distribuição pública, que eu acho que pode estar na agenda também. Por que o governo não pode, né, diretamente fazer algumas compras governamentais, atuar mais na própria distribuição de alguns gêneros alimentícios para botar para baixo os preços dos alimentos? Eu acho que isso é um papel de um governo popular também. O preço da alimentação tem que ser barata, porque a população trabalhadora não deve perder o sono ou a sua paz, né, vendo se as contas fecham para ter o que comer. Nós temos que garantir que os gêneros alimentícios sejam baratos. Talvez seja uma maneira também seja um momento de pensar políticas públicas que vão nessa direção, de confrontar pela oferta o aumento dos preços dos alimentos. Muito bem, Vitor. Transformar o limão numa limonada. Tem dito muito isso aqui, viu? Vitor, obrigado, viu? A gente fica em contato aí e daqui uns dias a gente vai anunciar aqui, ó, vai ter Vitor Marques na plataforma da Fórum. Obrigado, Plínio, obrigado, Azen. E quando sair o curso, me chamem de novo para eu dar mais uma propaganda, um trailerzinho do curso aqui para vocês. Com certeza. O assunto não vai acabar agora, viu, Vitor? Obrigado, um abraço, gente. Vitor Marques.